Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Nós normalmente achamos que só existe a Igreja Católica Romana. É um ledo engano. Hoje nós vemos o Papa Francisco, que é uma pessoa de mente aberta, né? Passeando e adentrando em países com o patriarca ortodoxo. Mas o mais importante é que a ortodoxia representa uma facção muito forte da Igreja Católica. No Ocidente nós conhecemos pouco, mas no Oriente é muito forte, porque em verdade ela é vétera. É, em verdade, a Igreja Católica Antiga. E nós estamos aqui com dois bispos, principalmente o primário do Brasil, que é o Dom Barrocas, e o Dom Paulo. Eles, em verdade, aqui estão para fazer duas sagrações de bispo. E isto é muito importante. Haja vista que o Dom Barrocas, faz alguns meses, né, ele esteve aqui e sagrou alguns padres. E o Dom Paulo, que aqui está, ele, por sua vez, acompanha-o e vai fazer essa honrosa sagração de dois varões, que irão alicerçar cada vez mais a fé cristã, fortalecendo o portamento de Jesus o Cristo, aquele ungido que Yeshua, o Yusha, né? Que por sua vez, Issa ou Isa, é árabe, que por sua vez é a representação fortalecida da fé no Ocidente. Dom Barrocas, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. E gostaria que o senhor nos falasse sobre a Igreja Vétera Católica e sobre a ortodoxia, né, sobre a Igreja Antiga dentro do contexto do catolicismo. Estou feliz em estar aqui mais uma vez, né? Estive no mês de julho de 2015, aqui retorno no mês de maio de 2016, para confirmar sobre a nossa imposição, sobre graças à ação do Espírito Santo de Deus, os nossos irmãos sacerdotes, né, que logo mais serão sagrados, segundo a ordem de Melquisedeque. Todos nós sabemos que a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, onde tudo começou com Jesus Cristo, né, com seu nascimento no ano 4 ou 5 antes de Cristo, e com a sua missão, crucificação e a sua ressurreição, graças à ação do Espírito Santo de Deus, que continua agindo ainda até o fim dos tempos, em nossos dias, esses nossos irmãos serão confirmados na fé. Todos nós sabemos que a igreja primitiva, ela nasceu justamente no cenáculo, quando lá estavam os discípulos de Jesus temerosos, né, com o que acontecera com seu mestre. O Espírito Santo desce sobre cada um deles que lá estavam, inclusive também com as mulheres, né, com as Marias que lá estavam, a mãe de Jesus, Maria Madalena e as outras mulheres. Então o Espírito Santo não é só dos homens, e das mulheres também, né?
há controvérsias que acham que a igreja ela tem que ser formada só por varões. Também as mulheres também, como as diaconisas, né, que foram mulheres santas e que continuam com a sua missão. Então a igreja, nós sabemos que houve um rompimento da igreja do Oriente. Como vocês sabem, né, o grande império romano, ele no século XV, houve uma divisão do império. Uma das sedes ficou em Roma e a outra ficou em Constantinopla. O patriarca de Constantinopla excomungou o Papa de Roma e o de Constantinopla excomungou o Então foi uma coisa Essa história é engraçada. inusitada, né? Como é que se pode o irmão... Porque excomunhão é exatamente a excomungação ou excomunhão é tirar da comunhão da comunidade. Aí um tirou de um lado, outro tirou do outro. Isso não se concebe, né? Tanto é que todos nós sabemos que houve isso, mas a fé genuína, a fé de Cristo, ela está tanto na ortodoxia quanto na Igreja Latina, no caso com sede em Roma, no Vaticano, como todos conhecem. Então Jesus, o que mais preocupa Jesus justamente foi isso, lá na sua agonia, lá antes que os soldados romanos chegassem para que levassem a presença do Sinédrio, ele se preocupou muito com os discípulos, né? Porque ele não queria e não quer a divisão, ele quer que todos sejam um só. Creio eu que no fim dos tempos, a igreja, a ortodoxia, né? E a igreja latina com a sede em Roma, eu creio que será um só povo e uma só unidade, porque é isso que é o pensamento. Mas hoje em dia, Dom, há uma aproximação já, né? Porque o Papa já está adentrando em alguns países, constantemente nós o vemos com o patriarca oriental, e isso representa não uma proximidade do fim dos tempos, mas uma proximidade de uma visão religiosa cristã, no qual Jesus Cristo pregava, que era a comunhão, a unidade. Mas, Dom Paulo, diga-nos uma coisa, como foi que o senhor conheceu o catolicismo ortodoxo? Antes, meu boa tarde, né? A Vossa Excelência, bem aos outros irmãos do episcopado. Eu, antes de entrar, eu era frade franciscano, né, conventual. E houve um motivo forte, passei 10 anos como monge, aí me pediram para sair por causa que minha mãe era judia. E na época, o filho de judeu não podia ser católico. Aí conheci Dom Barrocos, que me deu a oportunidade de realizar a minha vocação, né? Depois de 27 anos de padre da ICAB, ele me aceitou na Vetro, né, como padre. Depois de 5 anos me sagrou e fundamos a congregação. Nós temos a congregação missionária Filhos da Santa Cruz, que cuidamos de velhos, padres idosos e pessoas que não têm para onde ir, né? A nossa congregação temos 4 padres, nós temos 3 frades e 2 diáconos, né? Em Fortaleza. E ela é mais ligada ao mosteiro. Nós temos votos, temos 4 votos e o voto de silêncio. Por isso que eu sou meio calmo. Agora diga-me uma coisa, Dom Barrocas. É uma coisa interessante, o senhor ter aceito, né, franciscano, porque franciscano não existe ex, mas os votos não são. E o mais interessante é a visão da Igreja Católica Romana, porque aqui nós não estamos criticando ninguém, estamos conversando, né? É não aceitar judeus, quando na verdade... A igreja nasceu na Judéia. Tem todo o processo histórico. Isso. Há assim um choque muito grande, né? Os católicos verem com maus olhos os judeus, né? E os islâmicos respeitam muito Jesus, né? Certo? E os judeus, que é a origem, ser mal vistos pelos católicos romanos, é um choque de egrégora muito grande. É isso
que eu falei no início da preocupação de Jesus com relação à unidade, né? Por ele ser, Jesus já era judeu. sim. Então há essa preocupação por quê? Para que a igreja possa estar presente no mundo inteiro, que essa é a missão de todos nós cristãos, né? Que haja a presença de Jesus em cada um de nós, em qualquer lugar que possa estar. Então eu acho que não deve haver esse choque entre os irmãos, porque somos da mesma fé e nascemos, a nossa origem é de lá, né? Se estamos aqui hoje, se somos cristãos, se estamos aqui no Brasil, graças à fé que nós herdamos dos nossos irmãos, dos nossos antepassados. Eu tenho um trabalho de pesquisa desde Abraão a Jesus. A trajetória de Abraão, quer dizer, aos 72 anos, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te indicar. Quer dizer, já uma pessoa já em idade, e sair assim por um chamamento divino. Eu acho que isso é muito, né? Sair lá de Ur da Caldeia, né? De outros, né? Da Mesopotâmia, e em busca desta terra prometida, né? Isso há mais de 5.000 anos da nossa era. Não é fácil você vai para a terra que eu te indicar, onde corre leite e mel, onde emana leite e mel, né? E o nosso irmão, que será sagrado, que já morou em Israel, quer dizer, ele sabe lá os vales, com certeza ele conhece tudo lá da região lá, que são pequenos vales, tem aquelas serras secas, né? E os vales onde... Então eu creio que no fim dos tempos, ou talvez próximo já, isso possa acontecer, né? Agora diga-me uma coisa, Dom Paulo, o senhor ainda se sente franciscano? Porque franciscano é renúncia, né? É uma coisa que está dentro da alma do ser humano. Se eu dizer que não, eu estou mentindo. Ainda assim, ser franciscano é a coisa mais bela que existe. São porque o jesuíta é a parte culta. Mas o franciscano é o desapego. É o desapego, é o universal. Ele também não escolheu canto para poder, né? Ele não fez templo, ele fez a natureza que era o templo dele. Deus da natureza. Porque existem algumas coisas na Igreja Católica que são assim épicas e fortes. São Bento, os beneditinos, equivale a dizer administração. Administração. Os jesuítas é mais intelectualizado. E o franciscano educação também, né? Educação, intelectual. O franciscano não, o franciscano é mais desapego. É desapego. Apesar de você ter franciscanos clássicos, como o Leonardo Boff, que é franciscano, né? Certo? A própria Vozes, né? Vozes. Representa o intelecto, né? Mas o forte mesmo dos franciscanos é o desapego. Como é que o senhor sentiu esse chamado para esse desapego franciscano? Desde criança ou foi? Desde criança, né? Porque é o seguinte, posso contar? Pode, é para contar mesmo. Porque minha mãe teve 15 filhos, né? Os 4 primeiros, que foram homens, tinha que ser judeu, né? Aí são rabino, que mora no sul. E os outros ficaram... Mas estudaram em Israel? Não. Ficaram aqui mesmo. Ficaram aqui porque a mamãe veio para o Brasil, teve que trocar político, o nome, né? teve que trocar o nome, claro. Né? Aí eu estudei em colégio, como o senhor também estudou em colégio público, conheci um frade chamado Frei Paulo, né? Na época, ele pegava menino de ruas para cortar cabelo, aí me chamou para ajudá-lo. Aí nesse dia eu fui. Aí depois entrei no seminário. Menor e maior. Menor e maior. Né? Aí, quando tava... Seminário menor é equivalente a 2º grau. Deixa eu explicar para os nossos ouvintes. Sim. Porque eu tenho que falar para os ouvintes, né? E o seminário maior é faculdade. É a faculdade. Aí eu entrei, aí quando eu fiz os votos, lá tem os votos, né? Votos simples. Fiz os votos simples com o meu irmão. Aí quando cheguei ao diaconato, veio uma carta do provincial geral, pedindo a minha saída porque descobriram que minha mãe era judia. Mas eu continuei com a vida franciscana.
né? Os apegos, fazer o bem não sabendo a quem. E diga uma coisa, tem uma igreja lá que diz que é muito bonita, né? Em Em Fortaleza. Fortaleza. O senhor desenvolve um trabalho com a igreja. Eu, quando estive lá, não tive a oportunidade de conhecê-la. Já Vossa Excelência não tem oportunidade de conhecer. Mas disse que é muito bonita. Como é que foi parar essa igreja na mão do senhor? Foi o seguinte, Dom Manuel, que era da igreja da ICAB, da igreja brasileira, foi ser bispo em Foz Foz do do Iguaçu. Foz do Iguaçu. E ele se ordenou lá. Então, na época, pediu um padre para substituir ele. E o único padre que estava disponível era eu. Aí eu entrei na comunidade, a comunidade sofrida, mas simples, mas graças a Deus estou 27 anos lá. Graças a Deus. Agora diga uma coisa, como é que chegou aqui a Vétera Católica? Ela veio de onde? Pronto. A origem é holandesa, né? Isso, veio da Holanda, pela Igreja Nacional da Polônia, que é muito forte, né? Católica ortodoxa. E Dom Teófilo Bartinique, que foi o nosso primeiro representante aqui. Você conheceu? Chegou a Não conhecer? chegou a Dom? ser, não. O 13º, que o 12º é Dom Rafael Luiza Pérez. Eu tive o privilégio de pegar a Constituição aqui do primeiro estatuto. Só pessoas da Polônia, os sobrenomes, poloneses, né? só pessoas que vieram da Polônia, para se estabelecer em Ponta Grossa e Curitiba, no Paraná, né? Então a igreja Ponta Grossa é onde? Curitiba? Paraná. Paraná também. Estado do Paraná, Paraná. né? Paraná. Então lá todas as pessoas que iniciaram a comunidade da comunhão vétero-católica aqui no Brasil são poloneses. Eles vieram diretamente da Polônia. Em 1951, Dom Pedro Petroskovic, né, transferiu... Holandês ou russo? Não, polonês também. Polonês, é polonês. Transferiu para São Paulo em 1951. Eu tenho os estatutos de 1932. Bem, antiquíssima, né? E A igreja vétera é eu antiquíssima. tenho os estatutos iniciais de 1932, a documentação que veio lá da Polônia, de Utrecht, na Holanda, e tenho também a documentação de 1951 em São Paulo. Com a morte do nosso primaz, eu, como vigário geral, jamais pensei que isso viesse a acontecer comigo. Então, me vi numa situação de assumir as rédeas da instituição aqui no Brasil. Mas o senhor assumiu em São Paulo ou assumiu no Ceará? Não, aí eu transferi toda a documentação. De São Paulo para o de Ceará. Curitiba, fui a Curitiba, fui a São Paulo, transferi todos os documentos para Fortaleza. Porque eu Que ano residia foi lá. isso, Dom? Em 1995. Então, só aí são mais de, quanto? 21 anos, né? Sim, sim. Isso é importante, Sim. falar, porque exatamente existe todo o contexto histórico, uma sucessão legítima, né? Legítima, incontestável, Desde dentro Pedro, de um processo hierárquico, clerical, né? Sólido, não é uma coisa que surgiu do nada. Foi exatamente por isso que o senhor adentrou na igreja, né? Por causa desse contexto histórico. Porque os franciscanos bom, a base sólida. A base sólida. Também, antes de entrar na igreja, eu precisei, né? Aí fui, depois deu o sim. Graças a Deus nos acolheu. Agora é o nosso presidente, né? Vice-presidente, né? E o que é que o senhor acha desse crescimento da igreja? Com a primeira vez o senhor veio na cidade de Salvador, É, a né? Na primeira Bahia, vez, na Bahia. né? Porque já temos agora, com esse aí, 3 bispos, né? E deixa eu ver aqui, 3 padres. E em dezembro teremos a celebração do casamento de um dos padres, que é o padre Graco, no dia 17 de dezembro, e a sua sagração também. E provavelmente mais um padre, né? Um candidato. Mais um padre. Não, o Jorge Graco é padre, mas tem mais um padre que é católico romano e ele vai adentrar também. Isso dá um fortalecimento muito grande, né? E credibilidade. É uma alegria muito grande, né? É uma bênção de Deus, a igreja está crescendo, né? E vai crescer, graças a Deus, que é uma igreja séria. E se Deus quiser, como Deus diz, ide pregar o evangelho.
estamos aqui conversando com os dois bispos, eles que vieram da cidade de Fortaleza, né? No Ceará. O Dom Barrocas já tem um trabalho ali necessário. Agora diga, meu Barrocas, antes o senhor era católico? Sempre fui. Romano. Sempre fui, romano roxo. A minha professora... Como é que o senhor entrou na ortodoxia? Ele já me contou. Agora tem que contar o segredo também do senhor, não é não? Para o povo, né? Como dizia um radialista famoso aqui da Bahia, até trabalhei com ele, Francis Teixeira, câmara nos olhos de Dom Barrocas, para ver se ele vai falar a verdade agora. Pronto, ok. O que é que ele deixou católico romano? A minha professora, que na primária, né, das primeiras letras, foi minha avó, que tinha uma escola eminentemente católica. Eu fui educado todos os dias, de manhã, ou fazer as orações de praxe e ouvir as virtudes do santo de cada dia. Com a morte da minha avó, aos 14 anos, eu fui cuidar do meu tio-avô, irmão do meu avô paterno, padre, já jubilado, porque na Igreja Romana, aos 70 anos, né? Você é jubilado. Então, o Dom Paulo Eduardo de Andrade Ponte, o primeiro bispo da igreja, nos acolheu. E eu fiquei com a missão de cuidar do meu tio até ele vir a falecer. Ele tinha sérios problemas de saúde. E eu fiquei no seminário João 23, lá, né? E terminados os estudos de ensino médio, aí eu vim estudar no seminário da Prainha, que é o seminário tradicional que todos conhecem, datado de 1700 e pouco. Ave Maria, 1700 e pouco. Tem um tempinho, tem um tempinho. Onde pessoas ilustres, como Dom Helder Câmara, Padre Cícero e estudou lá, Romão Batista. Padre Cícero Romão Batista. Estudou no seminário do qual eu estudei, né? Também, né? Então eu tive o privilégio de ter bons professores, né? Graças a Deus, né? Um catedrático da Universidade Federal do Ceará, doutor, mestrado, Monsenhor Manfredo, que tem vários livros escritos. Manfredinho, também grande sociólogo. Então são pessoas, Dom Lochaida, que também foi meu professor na época, né? De documentos pontifícios, e assim vai. E conversamos aqui com os dois bispos, recebendo-os de braços abertos aqui na cidade do Salvador, eles que veio sagrar dois varões para o bispado. É uma coisa importante, o homem aqui é da Ceará, a terra do Padre Cícero, Romão Batista. Um homem que é santo de fato. Ai de quem falar o contrário. Na verdade, é melhor tocar fogo no Ceará, o sertão virar mar, mais certo do que alguém blasfemar sobre esse santo do Ceará. Do Nordeste, não do Brasil, né? Todo mundo o conhece e ai de quem não o respeitar. Bem, agradeço e esperamos que esses varões venham cada vez mais adentrar no contexto da espiritualidade e levar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.
um ledo engano. Hoje, nós vemos o Papa Francisco, que é uma pessoa de mente aberta, né? Passeando e adentrando em países com o patriarca ortodoxo. Mas o mais importante é que a ortodoxia representa uma facção muito forte da Igreja Católica. No Ocidente, nós conhecemos pouco, mas no Oriente é muito forte, porque, em verdade, ela é vétera. Em verdade... Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. A Igreja Católica Antiga. E nós estamos aqui com dois bispos, principalmente o primário do Brasil, que é o Dom Barrocas, e o Dom Paulo. Eles, em verdade, aqui estão para fazer duas sagrações de bispo. E isto é muito importante. Haja vista que o Dom Barrocas, faz alguns meses, né, ele esteve aqui e sagrou alguns padres. E o Dom Paulo, que aqui está, ele, por sua vez, acompanha-o e vai fazer essa honrosa sagração de dois varões, que irão alicerçar cada vez mais a fé cristã, fortalecendo o portamento de Jesus o Cristo, aquele ungido que Yeshua, o Yusha, né? Que por sua vez, Issa ou Isa em árabe, que por sua vez é a representação fortalecida da fé no Ocidente. Nós normalmente achamos que só existe a Igreja Católica Romana.